Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz esteja com todos vocês neste momento. Estou aqui para poder falar com vocês que existem muitas doenças, muitas enfermidades que são colocadas por demônios. Nós sabemos disso porque a Bíblia Sagrada, ela relata a história de várias pessoas que estavam enfermas, doentes, e essas enfermidades, essas doenças eram origem maligna, eram obras malignas, diabólicas. E isso tem acontecido também hoje com milhares, e por que não dizer com milhões de pessoas que também têm as suas enfermidades, obras malignas, obras diabólicas. Nós podemos citar aqui somente 2 casos de pessoas que a Bíblia diz que as suas enfermidades eram obras malignas, diabólicas. Para você entender melhor, as suas enfermidades eram colocadas por Satanás. Nós vemos a história daquele jovem lunático, que a Bíblia diz que o demônio que estava no seu corpo fazia ele ranger os dentes, ele caía no chão, ele espumava e o demônio também o lançava no fogo, o lançava na água, porque Satanás queria matá-lo de qualquer maneira. Então Jesus ali, aquele homem levou o seu filho até os discípulos, mas os discípulos, por falta de preparo espiritual, não conseguiram expulsar aquela casta que estava escravizando, oprimindo e colocando enfermidades naquele rapaz. E a Bíblia diz, irmãos, então, que Jesus chegou, expulsou aquele demônio daquele jovem, e ele foi liberto, e ele foi livre daquela possessão demoníaca. Então isso acontece também hoje com muitas pessoas que sofrem ataques epiléticos, que sofrem convulsões e também possuídas por espíritos malignos. E então nós vemos, irmãos, que também a história da mulher que andava encurvada e de maneira nenhuma podia se endireitar, porque havia nela um espírito maligno. E então a Bíblia diz que Jesus, expulsando aquele demônio daquela mulher, aquela mulher foi livre daquela enfermidade, e ela então se endireitou, e ela não andava mais encurvada, a ponto de a Bíblia chegar a dizer que a mulher estava paralisada, paralítica, e ela andava tão encurvada que a história conta que ela quase que colocava as mãos no chão. Aquela mulher quase que ela andava de 4, de tão encurvada que aquela mulher ela estava. E quando Jesus então curou aquela mulher, ele disse para o príncipe da sinagoga: não podia eu desprender desta prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás a tinha presa por 18 anos? Então havia 18 anos que Satanás estava ali oprimindo aquela mulher, colocando doença naquela mulher, de tal modo que ela andava encurvada. E nós temos visto também nos dias de hoje muitas pessoas sofrendo possessões malignas, sofrendo opressões diabólicas. Muitas pessoas vão na igreja, e chegando na igreja, essas pessoas caem possessas de demônios, e quando a gente expulsa os demônios dessas pessoas, as enfermidades também saem, as enfermidades também vão embora, porque aquelas enfermidades eram obras demoníacas. Quantas pessoas que eu já vi na igreja serem reveladas pelo Espírito Santo, o pastor entrega a revelação, aqui tem uma pessoa ou duas que Satanás te colocou uma dor de cabeça, e aquelas pessoas vão à frente
e quando o pastor coloca a mão nas suas cabeças, elas caem possessas de demônios, e depois elas confessam, elas relatam que realmente sentiam dores de cabeças terríveis, e aquelas dores de cabeça sumiram também, porque era demônios que estava colocando. Outros eram enfermidades no estômago, pessoas que tinham dores no estômago, pessoas que tinham enfermidades na garganta, no ouvido. Então, pessoas que tinham enfermidades na coluna, e quando essas pessoas caem possessas de demônios na igreja, essas doenças saem, essas doenças desaparecem. Por quê? Porque o demônio saiu, o diabo saiu, a enfermidade também saiu. E nós temos visto na igreja Deus e Amor pessoas que chegam com muitas doenças, muitas enfermidades, e na hora das orações de libertação elas caem possessas de demônios, gritando, e ali o diabo confessa, o diabo fala que colocou doenças nelas. Umas é na cabeça, outras é nas pernas, outras é no estômago, outras, enfim, muitos tipos de enfermidade. E você pergunta assim, irmão Paulo, como eu faço, como que a gente faz para vencer esses ataques de Satanás, para a gente estar blindados? Como que nós fazemos para nos blindar dos ataques de Satanás, para que ele não venha sobre nós e nos coloque em doenças, enfermidades, para que eles não venham colocar em nós angústia, depressão? É muito fácil, é muito fácil. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, se eu não me engano, a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se sujeitar a Deus. É se sujeitar a Deus, é você estar sujeito às leis de Deus, à palavra de Deus, é você buscar a Deus, é você consagrar a sua vida, é você orar, é você jejuar, é você santificar, é você estar sujeito a Deus. Então Tiago diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Deus, então Deus ele começa a trabalhar na sua vida. E aí a Bíblia diz: e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então você não adianta você querer resistir o diabo se primeiro você não se sujeitar a Deus. Então você vê que primeiro a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus. Então você tem que se sujeitar a Deus. Aí depois você vai ter força para resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então nós vemos que tem pessoas que falam assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas ele se esquece que antes de você resistir o diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Então você tem que ser sujeito a Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, obedecer a Deus. Aí sim depois você vai resistir o diabo. Porque quando você começa a obedecer a palavra de Deus, o diabo ele foge da sua vida. O diabo foge da sua vida. Quando você começa a se sujeitar a Deus, o diabo foge da sua vida. Tem pessoa que quer expulsar o diabo, tem pessoa que quer expulsar a macumba, tem pessoa que quer expulsar as obras satânicas, mas ele não se sujeita primeiro a Deus. Como que você vai vencer o diabo se você não se sujeita a Deus? Como que você vai expulsar o diabo fazendo a vontade dele? Como que você vai resistir o diabo se você faz tudo o que ele gosta? Então não tem jeito. De você resistir o diabo. Primeiro você tem que se sujeitar
a Deus. Quando você começa a se sujeitar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, cantar louvores a Deus, ir para a igreja constantemente, santificar a sua vida, aí você está se sujeitando a Deus. E você está resistindo o diabo. E ele então fugirá de você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal Paulo Nascimento IPDA. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.